Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos entrando aí para nossa live. Faz tempo que eu não faço uma live aqui na Empol, né, gente? Mas todo mundo sabe que eu faço bastante bolacha, né? E hoje eu vim trazer uma live de bolachas para vocês, né? Tá aproximando o final do ano, você vai querer uma renda extra. E a bolacha, gente, faz o ano inteiro, a gente tem venda de bolacha, o ano inteiro. Só que o nosso principal data, né, sempre é o Natal. Depois a gente tem a Páscoa, você pode usar essas bolachas para lembrança de maternidade, topo de bolo, lembrança de aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais. Bolacha a gente vende o ano todo, tá? Então, eu vim trazer essa live para vocês com a proximidade do final do ano. E eu vou fazer aqui para vocês árvores de Natal com métodos diferentes, tá? Usando o mesmo glacê, tudo certinho, vou explicar o passo a passo para vocês. E vamos fazer árvores, mas cada uma com uma decoração diferente, usando o glacê, tá certo? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Juliana Aleixo, eu sou culinarista da Mix, aqui no estado do Paraná. E hoje estamos aqui na Empol para trazer essa decoração de bolachas aí para vocês, tá certo? Vamos falar do glacê então? Tô usando aqui para fazer as nossas bolachas o nosso glacê real da Mix, tá? Esse glacê aqui, ele já tá com uma embalagem diferente, essa embalagem é a mais antiguinha, mas nós já temos embalagens novas aí. E esse produto você encontra lá na Empol, tá? Vamos usar também para as nossas bolachas o nosso corante, tá? Para colorir o glacê real a gente usa o soft gel. E é pouca quantidade, tá? Porque o glacê ele é muito fácil de pigmentar. E os corantes da Mix, eles pigmentam muito bem. Então, pouquinhas gotinhas, você já chega no tom que você quer. E você vai controlando, tá? É claro que cores mais fortes, se você colorir com um tempinho antes e deixar descansar, ou na própria secagem da bolacha, esse tom vai acentuar, certo? Então, não vá colocando corante, porque corante demais faz esfarelar o glacê e esse glacê descola da bolacha, tá? Então, às vezes os alunos perguntam assim, nossa, prof, mas o glacê, ele craquelou, o glacê soltou, o glacê ressecou. O que aconteceu? Aconteceu que colocou, às vezes, o corante em exagero, né? Aí acontece de desestabilizar o glacê e esse glacê soltar da sua bolacha, tá certo? Mas a gente não quer isso, então quando a gente quer tons mais fortes, a gente coloca um pouquinho do corante e a gente deixa esse corante agir para ele ter aquela pigmentação do jeitinho que você precisa aí, tá certo? Lembrando que essa live vai ficar salva para você assistir quando você quiser, ok? E a massa da bolacha eu vou deixar no descritivo desse vídeo. E vamos falar aí do nosso glacê, tá certo? Eu vou pegar o glacê, vou colocar na minha batedeira meio quilo de glacê, tá? Eu nunca gosto de bater o pacote todo, eu gosto de bater em etapas, eu gosto de porcionar, ele bate melhor, tá? E fica mais lisinho também. Eu nunca uso chantilly, o vidro todo, a embalagem toda, eu nunca uso glacê real, a embalagem toda, eu sempre divido em 2, 3 partes, porque bate melhor e a gente tem um resultado melhor desse produto, tá? Então eu vou pegar meio quilo do glacê real, esse daqui que eu mostrei pra vocês, e vou bater com 80 ml de água, 80 gramas de água, tá? E eu vou ter um glacê de base, um glacê de reserva, um glacê que eu vou guardar num potinho, porque ele vai estar num ponto bem firme, ele vai estar praticamente no ponto de bico, que a gente vai trabalhar aqui para vocês verem. E esse glacê ele vai estar bem firme e branco, porque ele fica branquinho quando a gente bate. E esse glacê eu vou fazer um armazenamento, tá? Ó, um armazenamento em um pote, com uma tampa bem firme, bem fechadinha, porque o glacê não pode ter contato com o ar. Quando o glacê entra em contato com o ar, ele seca e ele vai virar pedrinhas de açúcar e vai inutilizar o seu produto. Então você precisa proteger o seu glacê com a tampa de um potinho, tem que ser um pote que fecha bem, para você fazer o seu estoque de glacê. Aqui eu tenho glacê ponto que saiu da batedeira para eu trabalhar. Dessa reserva aqui, eu vou fazer os meus pontos de glacê.
O ponto de bico, ponto de contorno, ponto de preenchimento, glacê fluido. Você já deve ter visto muitos nomes para esses pontos de glacê. Eu uso para preencher as minhas bolachas, para decorar as minhas bolachas, o ponto médio. Com o ponto médio, a gente consegue tanto contornar quanto preencher as bolachas e dar um resultado bem legal. Como tem pessoas que gostam de um ponto mais firme para fazer o contorno e o ponto bem fluido para fazer o preenchimento. Também tem pessoas que trabalham com essa técnica. E eu vou trabalhar aqui para vocês o ponto médio e também o ponto de bico para vocês verem, tá? O ponto de bico, ele é mais firme, ele é o ponto que sai da batedeira. A secagem dele é mais rápida, ele endurece mais rápido porque ele tem menos líquido, né? Então ele seca bem mais rápido do que o glacê em ponto médio, ok? Para bater na nossa batedeira, nós vamos usar o batedor raquete, tá? Sempre o batedor raquete. Porque para glacê a gente não usa o batedor globo. O globo serve para incorporar ar e eu não quero ar no meu glacê, eu quero um glacê bem lisinho para eu trabalhar. Por quê? Pode dar bolhas de ar no meu trabalho e isso vai interferir no resultado das minhas bolachas. Então, esse é o batedor ideal para você usar no glacê real. Certo, gente? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o ponto do meu glacê. Ó, meu pote tem que estar bem fechadinho. E quando eu uso, tiro ele da batedeira, ele tá assim, ó, firme. Com esse ponto aqui, eu faço trabalho de bico, eu faço flores nos bolos de pasta americana, aqueles bolos de casamento, usa muito glacê real, faço florzinha, várias decorações. Bolo de casamento a gente faz florzinhas e guarda em caixas por 1 ano, porque a validade é enorme, ela é açúcar, né, gente? A validade é muito grande. Então você pode fazer folhinhas, florzinhas, pode fazer arabescos, qualquer trabalho com o glacê real nesse ponto aqui, ele vai ficar bem legal, tá certo? Ó, bem firme, tá? E com esse ponto bem firme aqui, eu vou fazer o ponto de bico, tá? Vou mostrar aqui pra vocês 2 pontos, o de bico e o ponto médio, tá? E eu sempre começo, pra mexer com o meu glacê, eu sempre começo pelo corante, tá? Nunca pela água, porque nós vamos dar o ponto com a água. Eu coloco água na bisnaguinha, porque é pouquinha água que a gente usa para amolecer. Se eu colocar demais, eu vou ter que acrescentar o pó de novo e vai desestabilizar um pouquinho, tá? Então, eu ponho aos poucos a água para chegar no ponto que eu quero, ok? Então, aqui, para fazer o verde da minha árvore, eu vou usar o verde hortelã, que é o verde mais fechadinho da Mix, tá? E eu vou usar também o verde folha, que é um verde mais aberto. Eu gosto de misturar os dois. Eu gosto de fazer misturas de corante para dar um tom diferente. E as pessoas falam, nossa, mas que cor de verde é essa? Não é nenhum verde, nenhum outro verde. É a mistura dos dois, tá? E aqui eu tenho aquele ponto bem firme, que é o ponto da batedeira, tá? Olha aqui, ó. Eu não vou acrescentar água, nada, eu só vou mexer ele com o corante, tá? Eu só vou dar ponto com água depois que eu já adicionei o corante, porque o corante ele também tem um pouco de líquido e isso pode fazer perder o ponto do seu glacê. Então a gente começa pelo corante, depois a gente coloca a água, tá? Ó, fica um verde bem bonito, tá? Conforme ele vai secando, esse verde também vai acentuando a cor, tá? Ó. Ok? Bem firme. Com esse verde aqui, eu vou pegar uma manga, eu já tô até com uma manguinha aqui com um biquinho, esse aqui é um bico folha, e eu vou acrescentar, tá? Porque nós vamos fazer um trabalho numa árvore aqui. Então, eu vou pegar esse glacê firme, ponto de bico, né? O ponto que saiu da minha batedeira e colorir, só isso, tá? E vou colocar aqui na minha manguinha, tá? Eu gosto de usar a manguinha quando é bico e quando eu preciso só para preencher e fazer os contorninhos, eu uso o saquinho mesmo, tá? Ó, e para eu manter esse biquinho sempre molhado o meu glacê, eu sempre guardo, enquanto eu tô trabalhando, num Perfex molhado, ponho aqui na pontinha e deixo assim, aguardando eu trabalhar. Porque ele seca e entope o bico, tá? Isso é bem normal de acontecer.
seca muito rápido. Nessa mesma tigelinha, eu vou fazer o ponto de preenchimento, o ponto médio, pra vocês verem, tá? Então, eu vou pegar aqui meu glacê, ó. Vou colocar nesse meu glacê o corante verde, o mesmo tom, tá? Verde hortelã com verde folha. Eu gosto da mistura dos dois, como eu disse pra vocês. Se você quiser um verde mais envelhecido, você pode acrescentar um marrom, uma gotinha de marrom. Ele vai ficar um verde meio retrô, um pouco mais envelhecido, tá? Fica bem bonito também, depende dos tons que você vai trabalhar aí. Então, ó, pra fazer o ponto médio, eu vou usar o mesmo glacê, ele tá igual, duro, firme. E eu vou acrescentando água. Como eu já coloquei o corante, eu posso ir colocando água, tá? E vou colocando a aguinha aos poucos aqui, tá? Pra vocês terem ideia de quanto é sério a água que a gente adiciona, tem pessoas que usam borrifador, porque o ponto perde mesmo, tá? Então, eu vou colocando aos poucos e vou misturando. Eu vou misturar, gente, até isso aqui ficar no ponto de um leite condensado, tá? Quando ele ficar num ponto de um leite condensado, ele é o ponto médio que eu preciso. Então, grava aí na sua cabeça que o ponto que eu preciso para preencher é um ponto de leite condensado, aquele de marca boa, tá? O integral, que é mais grossinho. Esse ponto aqui, ó, tá vendo como ele cai? Que nem leite condensado, ó. Certo? Então, esse é o ponto que eu quero para trabalhar. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Eu tô usando aqui uma bailarina de biscoito, mas se você não tem, não vai interferir em nada o seu trabalho, tá? É só pra mostrar pra vocês que nós temos essa ferramenta disponível no mercado. Mas você faz conforme você quiser. Coloquei no saquinho o meu glacê verde, tá? E tenho outra dica pra passar pra vocês. O saquinho, ele vem assim com a solda, a gente chama de solda essa costura, tá? Ele vem assim na embalagem, tá bom? E pra fazer a bolacha, a gente sempre corta aqui. Nunca a gente corta com a solda aqui, tá? A gente sempre corta com a solda aqui, na lateral. Nunca assim. Porque senão eu não vou ter traço, eu vou ter uma fita, tá? Interfere no fio, interfere na saída do glacê e você não tem o resultado que você espera, certo, gente? Então, tem que saber cortar o saquinho também. Também isso é importante, tá? Eu vou fazer aqui uma árvore, olha a minha árvore. Eu vou fazer ela em camadas, pra vocês verem, tá? São vários tipos de trabalho em árvores e nós vamos fazer juntos aqui. Vou pôr óculos porque já não tô com aquela visão mais, tá, gente? Ainda mais à noite. Vamos lá. Então, aqui, eu vou fazer 3 etapas de secagem. Vou preencher o glacê em cima e embaixo e vou deixar o meio, certo? E o meio eu só vou preencher depois que começar a secar a parte de cima e a parte de baixo, para aparecer uma divisão nessa árvore, tá certo? Então, vamos lá. Vocês já vão entender o que eu tô fazendo, tá? Tá dando pra ver bem aí, né? Eu vou começar aqui pela ponta da minha árvore. Ó, eu não encosto o saquinho na bolacha, eu trabalho no alto. Nunca você encosta a pontinha na bolacha, trabalha no alto com o glacê, tá? E venho aqui preenchendo, ó, eu fiz o trabalho e venho preenchendo. Com uma agulha ou um palito de dente, você vai trazer o glacê para os lugarzinhos onde ele não chegou, tá certo? Olha lá. Preenchi a ponta da minha árvore, ok? Vou dar esse espaço para vocês verem esse intervalo. Deixa eu pegar um paninho aqui, que eu coloquei meu paninho para segurar a umidade ali. Sempre com um paninho úmido na mão ou um Perfex para ir limpando a pontinha do saquinho toda vez que você for iniciar. Porque ele entope, por conta que ele seca muito rápido, ele vai entupindo, tá bom? Então agora eu vou dar uma sequência aqui, tá? Ó. Eu vou preenchendo, tô fazendo tipo um babadinho,
que como eu já conheço esse cortador, né? Mas para você que tá começando com o cortador, você pode fazer esse risco a lápis e seguir o seu risco, tá? Porque aqui eu já conheço esse cortador. Quando a gente vai trabalhar de início com o cortador, o ideal é você riscar com lápis para você fazer os primeiros preenchimentos, até você se familiarizar com esse cortador, tá? Então aqui eu fiz assim e vou preencher esse centro aqui, tá certo? Ó, vou preencher e vou deixar esse espaço no meio sem preencher. Eu só vou preencher esse espaço no meio quando eu começar a ver que esse glacê perdeu um pouco o brilho. O glacê, conforme ele vai secando, ele vai perdendo um pouco o brilho, fica mais acetinado, tá? E daí eu vou conseguir dar esse efeito que eu quero. Então eu não fico arrastando o glacê, eu só levo ele para o lugarzinho onde ele não alcançou, certo? Então eu vou vir depois preenchendo esse meio aqui, tá? Eu já tenho uma aqui que eu preenchi, só que ela ficou com um defeitinho aqui, ó, vocês me perdoem, sabe? Porque eu fui para o celular aqui, prender, né, no suporte, e o celular caiu e bateu aqui e amassou a minha bolachinha. Tentei dar um remendo aqui. Lógico que remendado a gente não vende pro cliente, tá? Mas como eu já tava perto de começar a live, eu deixei assim pra vocês verem, tá certo? Podemos também fazer um outro trabalho que chama molhado no molhado. Nos Estados Unidos chama wet in wet, tá? Ó, aqui eu tenho o glacê branco. Toda vez que o glacê fica parado, você tem que fazer esse trabalho aqui, ó. Mexer com ele, tá? Mexer com ele para ele voltar a misturar, porque ele fica bifásico. A água separa do açúcar e ele fica bifásico. Então, se ele ficar paradinho, você precisa mexer. Vou mostrar um exemplo para vocês, ó. Olha como que tá bem mais escuro aqui do que aqui. Ele ficou parado, a água concentrou embaixo e o açúcar subiu para a superfície. Então, eu tenho que pegar e fazer esse trabalho aqui, ó, para misturar o meu glacê, tá? Segura a pontinha, se você já cortou, você segura a pontinha com o seu dedo e faz esse trabalho aqui para voltar a misturar esse glacê, certo? Vamos a essa segunda árvore aqui, onde eu vou fazer um trabalho semelhante a de neve aqui. É a técnica molhado no molhado, é uma técnica, tá? Então, eu vou fazer de uma vez toda essa árvore, tá, ó. Não encosto o saquinho na minha bolacha. Trabalho no alto, tá? E vou preencher toda a minha bolacha. Esse trabalho aqui, molhado no molhado, ele exige que você faça mais rápido, porque eu tenho que trabalhar enquanto o meu glacê tá molhado, senão eu não consigo o efeito que eu quero fazer. Por isso que eu quero fazer bem rapidinho para vocês verem, tá? Coloque bastante glacê, não economize no glacê, porque senão você vai ter que ficar arrastando o glacê para as laterais, e esse arrastar para lá e para cá, o glacê começa a secar e você começa a marcar o seu glacê. E o que a gente quer é um glacê super liso, tá? Preenchi totalmente a minha árvore. Eu vou fazer um babado com glacê branco, tá? Olha lá. Estão vendo? Com a ponta da minha agulha, eu venho puxando. Não encosto a agulha no biscoito. Ela só trabalha no glacê, tá? Senão você vai marcar de forma errada aí, ó. Ela bem rente, bem na superfície do glacê que eu vou fazendo, ó. Com a pontinha da minha agulha, eu vou puxando pra cima e vai dar um aspecto de neve. Olha lá, estão vendo? Agora eu vou fazer mais uma vez aqui um babadinho e um aqui no final da minha árvore, tá? Por que eu já não fiz na outra etapa? Para não secar, porque seca rápido e perde o tempo de fazer isso daqui, porque seca muito rápido, tá? Você vai fazendo e vai limpando a agulhinha. Fica muito legal. Olha lá, gente. Que efeito rápido,
muito rápido de fazer e que dá esse efeito aí na sua bolacha, olha lá, bem de pertinho. Eu não vou virar muito, porque o glacê tá mole e ele tende a escorrer se eu ficar virando, tá? Mas dá pra você ver bem aí, não dá? Esse trabalho, ok? E assim, ó, ela já tá com a neve na pontinha da folhagem, tá? Olha aqui, essa aqui já tá mais seca. Estão vendo? Aqui a gente pode aumentar a neve, fazer mais voltas com a neve, do jeito que você quiser, tá? Mas fica bem legal esse trabalho, essa técnica, como eu disse, chama molhado no molhado, tá bom? Agora vamos trabalhar com os nossos bicos. Tenho aqui o bico folha. Esse aqui, ele é da Mago, esse aqui é da Master Baker, ele é o 70, tá? Ele é um bico folha, olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Esse bico aqui, parece uma boquinha, ó. Deu pra ver aí? Olha lá. Certo? E a gente vai fazer assim com ele, tá bom? Aqui eu tenho nessa manga o meu glacê ponto da batedeira, saiu da batedeira, certo? E eu vou pôr pressão e parar a pressão, ok? Olha lá. Ponho pressão, opa, deu um arzinho aqui. E puxo, tá? Pra fazer as pontinhas da nossa folha, tá bom? Então, é uma arvorezinha bem rapidinha de você fazer. Hoje nós vamos fazer várias árvores com vários métodos, todos em glacê real. Glacê real é muito versátil, muito tranquilo de trabalhar, muito gostoso. É uma terapia, gente. Quem começa a fazer bolacha, você esquece tudo, é muito maravilhoso. Eu sou suspeita, porque eu amo fazer. Quando eu pego bolacha pra fazer, eu começo cedo, quando tá bem fresquinho. Ali passa, nossa, é maravilhoso, tá? É melhor, eu acho que é a melhor parte da confeitaria, a parte terapêutica, né? E é muito gostoso. Sem falar que é saborosa e que a gente tem uma venda muito tranquila. Porque você põe fotos e o pessoal vê as fotos, o pessoal deseja aquela bolacha, tá certo? Para você que tem presente para dar para sua família, não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai dar, o dinheiro tá curto, faz bolacha. Não tem quem não ama bolacha, tá? E o investimento é baixíssimo. Você vai chegar lá na loja, você vai ver que um pacote de glacê, gente, em média a gente faz 100 bolachas com um pacote de glacê. O que você não pode é desperdiçar, tá? O glacê. Porque quanto mais você colorir e não usar, ficar desperdiçando muito, aí não rende dessa forma. Mas com um pacote você consegue colorir 100 bolachas tranquilamente, tá certo? É só você não desperdiçar. Se você não desperdiçar, souber usar bem certinho, você decora tranquilamente 100 bolachas. Então aqui eu peguei meu bico folha, olha lá, gente, e fiz uma árvore toda cheia de folhas. Aqui, se você quiser colocar neve nas pontas, você pode colocar. Quer ver, ó? Eu venho com o meu glacê branco aqui, ó, e posso colocar fazendo que caiu uma neve aqui, tá? Ó, não faz em todas, né? Pra não ficar muito forte, muito assim. Faz detalhe, né? Aqui o negócio é o detalhe. Não pode fazer em tudo pra não ficar muito poluído o visual da sua árvore, tá? Mas você pode fazer uma gracinha. E isso vai secar na pontinha da sua folha. Olha lá. Bem legal, certo? Já vou mostrar pra vocês uma aqui seca. Olha lá, sequinha, olha lá. Sequinha. E ela tá sem nada porque eu deixei pra fazer com vocês. Ok? Olha lá. Parece folha de verdade, não parece, gente? O glacê real é maravilhoso, tá? Agora, nós vamos usar o bico pitanga. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Esse é o bico da Wilton Pitanga 22, tá? Ó, esse aqui. Opa, esse aqui, tá certo? Olha lá, tá vendo? Cheio de dentinho. Claro que você pode usar o bico pitanga que você quiser. Se você quiser menor, menos serradinho, pode ser, tá?
aqui não vai influenciar muito. Tô usando o adaptador, porque com o adaptador eu posso só tirar o bico e trocar, colocar no mesma manga sem desperdiçar, né? Ó, o adaptador nos favorece nesse sentido, tá? Você troca o bico e continua com o mesmo glacê. Então vamos lá, gente, olha aqui, ó, minha árvore, outra árvore, tá? E eu vou fazer aqui esse trabalho, ó, vou virar aqui pra vocês. Vou começar de baixo pra cima, fazendo uma concha comprida, tá? Uma conchinha compridinha, ó. Pra mostrar como se fosse o arbusto mesmo dessa árvore, tá certo? Olha lá, fiz a primeira parte dessa árvore. Bem tranquilo, né, gente? Olha, o que aqui tem que prestar atenção é no ponto do glacê. Ele é o ponto que sai da batedeira, não preciso pôr água, tá? Eu posso pôr só o corante e já utilizar. Deixa eu arrumar meu antiderrapante aqui. Vamos para a segunda parte aqui, tá certo? Venho fazendo a concha comprida, olha lá. Essa parte da conchinha, ela vai aonde termina a de baixo aqui, tá? Ó. Faz uma pressão contínua. É muito tranquilo trabalhar com glacê, tá certo? E vamos para a terceira etapa. Ó. Bem certinho. Olha lá, nossa árvore, que belezura. Não fica uma graça, gente? E ele seca bem rápido, porque ele tá bem firme, né? Olha lá. A nossa árvore, ok? E agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aquela árvore que eu comecei. Ela não tá seca ainda, mas ela já delimitou os espaços. Eu consigo fazer um trabalho aqui sem parecer que ela vai ficar chapada, tá? Então, agora... o ideal é secar bem, tá? Perder todo o brilho e secar bem. Como nós estamos na live, né? Não tem esse tempo. Eu vou vir aqui agora preencher a parte que ficou sem preencher, tá? Ó, bem com calma. Não encosta a ponta do saquinho na bolacha. Isso é muito importante, tá? Se você encostar, você vai tremer, e se você tremer, não vai ficar bonito. E também, além de encostar e tremer, o glacê não flui quando você encosta a pontinha na bolacha. Ele não sai do saquinho, tá? Vira uma barreira para ele. Então, você não pode encostar a ponta do saquinho aí no seu biscoito, tá? Ó, com a agulhinha eu só ajeito, eu não fico arrastando, ó. Por isso tem que pôr bastante glacê, não pode pôr pouco glacê. Olha lá, viram? Estão vendo? Conseguem ver as 3 camadas aí, gente? Ó, são 3 camadas, dá pra ver? Dá, né? 3 camadas, e eu tenho que deixar secar muito bem esse biscoito. Ó lá, 3 camadas, tá? Ele vai secar e vai ficar aparecendo as divisões. Esse aqui já tá mais seco, mas lembra do defeitinho que eu falei? Caiu o celular bem aqui, eu tentei remendar. Mas a ideia é, tá vendo aqui essa divisão de uma copinha da árvore para outra? Essa é a intenção, tá bom? E agora vamos finalizar aqui com as nossas bolinhas de Natal. Essa daqui, eu vou pegar e vou fazer uma cordinha de luz. Esse aqui é um glacê preto, tá? Olha lá como que a gente corta. A gente junta... e corta assim, tá? Nunca enviesado a pontinha, senão a gente vai ter problemas aí. Testo a pontinha do meu glacê, vejo se tá saindo bem, tá? Porque pode ser que dá uma entupidinha. E eu vou fazer linhas pra depois fazer as luzes da minha árvore, olha lá. Pra você fazer esse trabalho, essa primeira parte tem que estar seca, tá? Porque senão ele vai se envolver com o glacê de baixo e vai virar a técnica molhado no molhado. Ele vai ficar um dentro do outro, tá? Então, o ideal é que essa bolacha esteja com essa primeira parte meio seca já, pra você poder fazer esse trabalho. Olha lá. Cordinha, tá? Bem discreta. Aqui eu tenho um glacê amarelo. Esse aqui é o amarelo damasco da Mix, tá certo? E aqui eu tenho vermelho. Esse é o vermelho morango da Mix.
tá certo? Todos vermelho, todos corantes soft gel, tá? E aqui, gente, eu vou fazendo... Deixa eu testar aqui que não quer sair. Lembra que eu falei do entupimento? Às vezes dá uma entupidinha e acontece, tá, gente? Acontece, ou se acontece. Deixa eu cortar um pouquinho maior, que eu não gosto de... Eu prefiro cortar mais de uma vez do que cortar muito e ficar com aquele buracão, né? Depois não tem o que fazer. Então, ó... Vou fazer bem discretinho bolinhas, porque eu gosto mais discretinho. Eu não gosto daquelas coisas muito cheguei, tá certo? Ó, então, eu fiz um varalzinho de luzes. É varalzinho que chama, gente? Eu não sei. Cordão de luz. Do jeito que você quiser chamar. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Opa. Bem pontinha. Opa. Olha lá. Legal, gente? Bem discreta, tá? Eu gosto de coisa menos do que mais. Menos é mais, né, na verdade. E agora eu vou pôr essas amarelinhas. Menos é mais em bolacha, e isso é uma realidade também, tá, gente? Fantasia demais, acaba ficando muito... Lembrando que é comestível, né? Você coloca coisa demais, parece que nem é de comer o produto. Certo? Olha que gracinha que ficou essa árvore. Estão vendo? Ó, fiz o cordão de luzes e uma pontinha vermelho e uma pontinha amarelinho. Fiz esse detalhe, ok? Já vou colocar aqui pra gente fazer, deixar ela terminar de secar, fazer o print aí da nossa live, certo? Aqui eu vou fazer mais bojudinha as minhas. Deixa eu cortar um pouquinho mais, gente, que eu parece que eu tô com dó de gastar glacê hoje. Fiz uns buraquinhos muito pequenininhos. Aqui eu vou fazer umas coisinhas mais chegueizinhas, ó. Umas bolinhas maiores, tá? Aleatório. Não tem uma regra. Bem aleatório. Olha lá. Já vou mostrar aí pra vocês. Esse amarelo. Eu sempre gosto de colocar bolinha verde, vermelha e amarela. Eu acho que combina mais. O amarelo dá aquela luz, né? Que a gente precisa para o Natal. Combina, né? Olha lá, gente. Bem discretinho, tá? Agora nós temos a nossa árvore feita com bico folha. Vamos colocar umas bolinhas aqui no meio. Agora vamos pro amarelo. Olha lá. Estão vendo? Parece luzinha mesmo, né? E agora aqui na nossa árvore com o bico pitanga, eu fiz uma estrela de pasta americana, ó. Uma estrela, tá? E eu vou pegar o glacê, esse firme. Não era pra ter saído tanto. Deixa eu tirar um pouco. Senão ele vai interferir no meu... Muita, né? Não fica muito, daí ele acaba estragando aqui. Eu vou pôr essa estrela aqui na ponta da minha árvore. Lógico que você pode fazer o que você quiser. Olha lá. Coloquei a estrela na ponta da árvore, ok? Aqui nessa árvore, nesses entremeios aqui do meu... Naquelas curvinhas do bico, eu vou passar um pouquinho de glacê branco pra fazer que é neve, tá? Bem pouco. Só pra dar um tchanzinho só. Eu não vou pôr luz nessa. Pra não ficar tudo igual, tudo com luz, né? Não.
Que daí você tem a opção de escolher qual que é o modelinho que você gostou mais, com um único cortador, com um único tipo de glacê e com os corantes. Você viu que são poucos corantes para fazer as árvores. Olha lá, gente. Boa noite, Ivone, tudo bem? Seja bem-vinda aí. Olha lá, fiz uma leve nevezinha nas pontas, bem discretinha, certo? Gente, vocês gostaram? Também quero falar pra vocês, né? Deixa eu arrumando aqui. Que dia 8 de novembro. 8 de novembro tá perto, né, gente? Outubro praticamente já acabou. Dia 8 de novembro eu vou estar na loja. 8 de novembro das 14 às 17 horas. Eu vou estar na Empol para levar um curso de bolachas para vocês, tá? Aí eu não vou levar só árvores, né? Vou levar outros temas e outros modelos para vocês. Se vocês quiserem ver mais bolachas, lá no meu perfil Ju Aleixo Oficial, tem bastante. Vai lá pro lado do Natal, tá, gente? Lá para o final do ano passado tem um monte de bolacha, vários modelos, tá certo? Mas o que eu queria dizer para vocês é que dia 8 eu vou estar na loja, aí em Toledo, eu sou de Maringá, tá? Mas vou para Toledo para tá dando uma aula de bolachinhas para vocês, tá certo? As vagas são limitadas, ok? Então, se você tem interesse em fazer o curso de bolachas, peça informações lá na loja, as inscrições é tudo feito lá na loja, tá? O valor é um valor simbólico e o conhecimento é bastante, tá? Lá você pode tirar dúvidas, eu vou estar lá, vou estar fazendo as bolachas para você ver. Eu vou ensinar a fazer a massa, vou ensinar como é que corta, como é que assa essa bolacha. E vamos falar dos nossos pontos de glacê ao vivo e a cores, né? Para vocês estarem lá vendo tudo pessoalmente, presencialmente, tá certo? Então, dia 8 de novembro, das 14 às 17 horas, eu vou estar na Empol para levar curso de bolachas para vocês. Aí vai ter Papai Noel, Mamãe Noel, casinha do Papai Noel, tá? Rena, bengalinha, o que vocês imaginarem. Lá no meu Instagram tem um monte de modelo, tá? Se você gostar mais de algum do que de outros, fala assim, ai, traz esse para eu aprender, eu levo para você com o maior prazer. Me manda um direct lá, que claro que eu vou fazer conforme vocês pedem aí, tá certo? Olha lá nossas árvores, cada uma de um jeito. Legal, né, gente? Vocês gostaram aí? Muitos tipos de árvore de Natal. Essa daqui eu achei assim para um presente espetacular, né, gente? Muito linda. Essa daqui eu vou tirar porque ela tá brilhando demais. Ela tá molhada. E essa aqui eu vou deixar e vamos fazer um print aí da nossa live. Certo? Vocês gostaram, gente? Deixa eu pôr de pertinho para vocês verem. Olha que coisa mais legal. Bem discreta. Claro que você quiser fazer marcar o Instagram. Vamos lá, gente. Calma aí, vamos com calma. Vou colocar aqui para vocês, tá? Aleixo Oficial. Mas vai estar lá no Instagram na hora que eu publicar a receita da massa. É uma massa manteigada, tá bom? Eu vou publicar a receita e eu vou colocar meu Instagram lá pra vocês, tá certo, gente? Então, se vocês verem modelos que vocês querem fazer, olha lá. Se vocês verem modelinho, de repente você compra um cortador, não sabe o que fazer com esse cortador, a gente troca ideia, tá bom? Só me mandar mensagem que a gente vai conversando. Mas dia 8 de novembro, das 14 às 17 horas, eu vou estar na Empol para fazer o curso de bolacha para vocês, tá certo?
Vou me despedindo aqui de vocês. 5 minutinhos a receita da massinha tá lá no Instagram, tá certo? Tá aqui no descritivo. Qualquer dúvida que você ficar, você que vai assistir no gravado, alguma coisa que você não entendeu, é só me mandar um direct. Às vezes fica um pouquinho congestionado, mas na medida do possível a gente responde sim. Mas dia 8 eu vou estar aí pra gente fazer essa aula aí, tá bom, gente? Aí vai ter bastante modelinho diferente, tá certo? Fiquem com Deus, boa noite pra todo mundo, tá bom? E vou deixar a receitinha da massa pra vocês, ok? Tchau, gente, fiquem com Deus e até dia 8 de novembro, que eu vou estar aí na loja pra levar essas bolachas pra vocês, tá bom? Tchau, gente!